A situação em Cuba vai de mal a pior. Eu fiz um vídeo recente aqui no canal explicando os graves problemas econômicos. Na verdade, Cuba hoje está na pior crise desde a Revolução. Nunca esteve numa situação tão crítica como agora. E com o fim do apoio da Venezuela, aquele apoio derradeiro, aquele que estava sustentando o país, a coisa realmente degringolou por completo. E, como se desgraça pouca fosse bobagem, Cuba passa agora pelo pior frio de sua história, provavelmente aí. Temperatura chegando a 0 grau no momento em que as pessoas não têm energia elétrica. Imagina como é você passar por essa situação sem energia elétrica. É o que está acontecendo em Cuba, realmente uma verdadeira crise humanitária que mostra que o regime está nos seus estertores de fato. Vamos conversar sobre isso, entrar nos detalhes desse trágico tema, e se você gosta do conteúdo que eu produzo aqui para o YouTube, se inscreva no meu canal para fortalecer o meu trabalho, para ajudar estes vídeos a serem recomendados a cada vez mais pessoas. Eu conto muito com o seu apoio nesse sentido. É uma situação realmente que toca o coração, tá? Ah, o regime vai cair, o comunismo, tal, beleza. E as pessoas, né, os inocentes que moram ali, que não têm alternativa. Todos nós, no fim das contas, somos reféns do nosso governo. Mas pensa no governo que sequer é democraticamente eleito, é imposto pela força desde 1959. Realmente, é de partir o coração, de fato, né? A situação realmente é uma mínima recorde de temperatura 0 graus, uma coisa assim terrível realmente, né? Uma onda de frio. Isso aqui foi na madrugada de hoje, tô gravando esse vídeo na terça-feira, então nesta madrugada, né, a temperatura bem amena aqui onde eu moro, bem de boa, né? Solzinho ali já resolvia. Em Cuba 0 grau, cara, realmente é uma coisa impressionante. Pensa no Caribe, meu amigo, né? No Caribe, essa situação, o povo não tá muito preparado para isso, é claro. Esse é o chamado ponto de congelamento. O recorde anterior era 0,6 graus Celsius lá em 1996. Então, estamos falando de temperaturas que não eram sentidas há 30 anos, se você considerar o patamar, sendo que nesse nível nunca se chegou. É recorde negativo realmente aqui, né? Então, essa onda de frio pesou muito ali, foi sentido até na Flórida, tá? Mas até as iguanas caíram das árvores ali por causa do frio na Flórida, mas pegou em cheio ali em Cuba, realmente, né? E o país está passando por sérias dificuldades. A questão do abastecimento de petróleo é crucial para Cuba, porque o sistema ali de produção energética do país é completamente defasado, está num nível de deterioração que realmente acho que nunca teve precedentes ali. Cuba sempre sobreviveu do apoio de países comunistas ou de clara tendência esquerdista, como a União Soviética, em grande parte da história de Cuba, mais ou menos aí uns 30 anos de apoio. Depois a China ajudou também, Venezuela principalmente, né? De 99 em diante, Venezuela foi o grande apoio que a Cuba teve, né? Rússia também, mas é aquela história, a China nunca sustentou Cuba de forma indefinida, é claro, a China tem os seus próprios interesses, a China tem outras estratégias para a América Latina que passam para além de ter ali Cuba como a União Soviética teve no passado. A Rússia não dá conta, não consegue nem se sustentar, que dirá ajudar outros países, e a Venezuela, bem, o Nicolás Maduro caiu. Então aquele fornecimento de petróleo que a Venezuela concedia para Cuba, e já muito defasado, já não supria a demanda mesmo da ilha prisão, agora acabou de vez. E aí, se você não tem petróleo, aquela crise de energia elétrica, de cidades ficarem até 20 horas por dia sem energia elétrica, isso aí meio que agora vai ficar, né, 24 horas. Provavelmente vai acabar o fornecimento de energia elétrica em alguns lugares, o racionamento vai ficar muito pior, né? Então, imagina toda essa situação com temperatura chegando a 0 grau. É uma crise bastante forte. E, do ponto de vista econômico, aquela que talvez seja a principal atividade a levar dinheiro para Cuba, inclusive dólares, passando por baixo ali escondido para dar aquela moralzinha para o morador cubano que usa dólares para comprar remédio, para comprar comida, ainda consegue fazer isso, que é o turismo, está sendo seriamente defasado, porque os países que mandam muitos turistas lá para Cuba estão mandando a real para os seus cidadãos, falando, ó, não vai para lá, não tem energia elétrica, tem onda de violência, tem risco de colapso social, é muito perigoso. E aí o turismo está despencando consideravelmente.
Então, o número de turistas em 2025 caiu quase 18%. Foram 2 milhões em 2024, isso caiu para 1.800.000. É uma queda brutal para, volto a dizer, o negócio aí que sustenta a vida em Cuba, em grande parte aí, principalmente se você pensar do mercado paralelo, né? Não daquilo que passa pelo governo e tudo mais, do mercado paralelo, da grana que fica com o cidadão cubano de fato aqui, né? E, enfim, tem muitas visitas aí da comunidade cubana no exterior mesmo, né? Principalmente pessoal que mora nos Estados Unidos, mas mesmo isso teve uma queda brutal, né? 22% aqui na comparação anualizada, né? De queda de visitas da população cubana norte-americana para o país, né? Também, no caso da Alemanha, uma queda de 50% nos visitantes, os russos 29%, os canadenses 12%, né? E engraçado que o Canadá continua a ser o país com mais visitantes em Cuba. Acho que eles querem conhecer o país de origem do pai do Justin Trudeau. Deve ser isso aí que leva tantos canadenses para lá. Mas de qualquer forma, estamos falando aí, né, de uma queda gigantesca do número de turistas para Cuba. Isso pensando em 2025, antes da queda do Maduro, porque o Maduro caiu agora em 2026, no começo do ano. Então, toda essa certeza de que a situação cubana vai se deteriorar mais porque a torneira do petróleo venezuelano vai fechar, só foi definida agora em janeiro de 2026, né? Tô gravando em fevereiro, mas você entendeu aqui a ideia, né? E na verdade, considerando aqui o período de janeiro, né? 180.000 pessoas viajaram para a ilha, era para estar bombando aquilo ali, né? Na verdade, não. E considerando dezembro, já com muito risco, muito medo do que poderia acontecer ali na região e tudo mais, o resultado foi terrível, foi tenebroso e na verdade, né? Pior do que dezembro de 2025, só dezembro de 2020 e 2021, na época da pandemia, que ninguém estava viajando para lugar nenhum. Para você ter uma ideia de como a situação agora está ruim, né? E é engraçado que o pessoal, claro, trata do embargo dos Estados Unidos. É impressionante a desculpa do comunista. O comunismo só funciona, só dá certo se tiver a ajuda de um colosso capitalista. Se não tiver, aí realmente o comunismo falha, o comunismo vai fracassar. Cadê aquela história de que o país é autossuficiente, que o comunismo gera tudo o que precisa? Cadê esse papo aí? Ficou meio na conversa realmente aqui, né? Então, tem apagões já estão sendo registrados, apagões durando dias realmente, né? Por que isso acontece? É só por falta do combustível? Não. A infraestrutura do país é um caos completo, não tem manutenção, não tem grana para investir. Investimento, né? Você precisa de liberdade econômica. Quem que vai investir num país comunista? O governo não tem dinheiro mesmo, porque o comunismo só destrói recursos, não cria absolutamente nada. Então não tem dinheiro, não tem capital para investir, para melhorar a situação. Então o parque produtivo de energia elétrica lá em Cuba está completamente deteriorado, não tem realmente ali reforma nenhuma e enfim, né? Aqui eles falam a respeito da população do país, 11 milhões de cubanos, se questiona muito isso, tem gente que diz que só tem 10 milhões de pessoas agora, tem gente que diz que só tem 9 milhões de pessoas, muita gente está fugindo do país realmente, tem a dificuldade de ser uma ilha, é complicado, é um mar difícil de atravessar, principalmente de forma improvisada, mas a tendência é que mais e mais pessoas tentem fugir de Cuba, porque a situação vai se deteriorar ainda mais. Agora pensa, com uma calamidade meteorológica realmente aqui, né, uma situação em que nós percebemos claramente que o povo cubano não consegue se manter bem numa situação tão crítica, tão caótica assim, né? Agora o Donald Trump passou mais uma ordem executiva para sancionar países que forneçam petróleo a Cuba, ou seja, agora realmente, né, o pouco que iria, por exemplo, o que vinha do México ainda, vai cessar de maneira geral, né? Então, México falou que vai mandar ajuda humanitária, ainda vai mandar petróleo. Até quando? Vai aguentar a pressão por quanto tempo? Realmente, a situação ali não tem alternativa. Tudo indica que o regime cubano vai cair, sim. Vai ser uma grave crise econômica quando isso acontecer. Não pense que acabou o comunismo em Cuba, agora tem liberdade econômica, todo mundo ganhando dinheiro, todo mundo ficando rico. Não, vai piorar muito antes de começar a melhorar. Infelizmente, assim, o comunismo deixa um rastro de destruição que é tão grande, tão duradouro, que ainda é percebido muito tempo depois que o comunismo
acabe. Sabe-se lá o que vai entrar no lugar lá em Cuba. É uma situação muito complicada realmente, volto a dizer, sinto muito pelo povo cubano por passar por essa situação, um péssimo momento para ter uma crise climática tão forte assim na ilha, mas é aquela história, se colhe o que se planta, não tem muito aí a se questionar a esse respeito, é o resultado do comunismo e mais um case de fracasso dessa ideologia terrível, tenebrosa, sendo construído diante dos nossos olhos. Eu vou deixar relacionado aqui o outro vídeo em que eu falei do caso cubano também, para você continuar assistindo no meu canal. Não se esqueça de se inscrever se você ainda não for inscrito e até a próxima.